Olá, meus amores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de física. Essa aula vai abordar o segundo tema de mecânica. Nas duas aulas, nos dois vídeos iniciais que compõem uma única aula, chamados Fundamentos da Cinemática, você já viu o que é velocidade e o que é aceleração. Agora a gente vai pegar esses dois conceitos e a gente vai usá-los para definir os tipos de movimentos, classificando eles em movimento que são uniforme e movimentos que são uniformemente variados. Esse é o tema da aula. Já se prepare e se organize, papel e caneta na mão, que a nossa aula vai começar agora. Meus amores, se você chegou até aqui, se você está gostando dessas aulas, eu queria pedir a você que deixasse o seu joinha, se inscrevesse aqui no canal, porque a gente está colocando material novo semanalmente e isso vai te ajudar, vai dar um suporte, um embasamento teórico muito bacana para que você mande bem na prova do Enem. Já tem playlists aqui no canal de outras frentes. Eletricidade, por exemplo, já está com a playlist completa, desde a parte introdutória de eletrostática até o assunto final, que é eletromagnetismo. Então a gente tem de tudo de eletricidade. Algumas aulas já prontas de termologia e esse ano a gente vai liberar gradativamente os conteúdos de mecânica, de ondas e de ótica. Então já se inscreve aqui no canal, tá bom? Vamos começar a nossa aula? Vamos lá! Tela, pronto. Olha aí, mecânica. Dentro de mecânica nós temos o tópico chamado cinemática e dentro de cinemática, nessa aula, a gente vai discutir o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. A primeira pergunta que surge aqui para a gente é como identificar, como é que você vai perceber na leitura de uma questão, dentro de um enunciado, que aquela questão trata-se de um movimento retilíneo e uniforme. Bom, para saber se o movimento é retilíneo, você vai ter que perceber pela sua leitura se aquele movimento faz ou não faz curvas. Se ele é um movimento que só anda em linha reta, então ele é classificado sim como movimento retilíneo. Vou dar um exemplo. Durante uma viagem de carro, esse carro está numa parte da viagem que a gente está considerando apenas essa parte, e nessa parte ele não está fazendo curva, é uma retona mesmo assim. Então, já é uma característica, já é algo que tem no enunciado que te faz entender isso aí. Agora, como saber se o movimento é uniforme? O que é que essas palavras querem dizer para a gente? Quando você ouve essa expressão movimento uniforme, é um movimento que ele tem uma única forma, um único padrão. O que a gente faz nos movimentos nada mais é do que identificar os padrões que existem dentro deles e a partir daí fazer nossas previsões. Então, vamos lá. Como identificar aqui, ó? Deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui vermelha, só para dar uma destacada legal. E aí você vai perceber que os movimentos, eles são em linha reta. Primeira observação. Em linha reta. É isso que faz ele ser classificado como retilíneo. E a informação mais importante para a nossa aula, que ele possui uma velocidade constante. A gente viu na aula anterior que a velocidade ela é uma média que expressa o quão rápido o movimento acontece. Mas existem movimentos que eles são uniformes, movimentos que não mudam a sua velocidade. É esse tipo de movimento que a gente vai discutir. Por que que ele é mais interessante para a gente discutir? Porque como ele é uniforme, ele fica fácil de ser previsto. A gente consegue adivinhar o que vai acontecer nos próximos instantes. Vamos a algumas situações. Pensa assim. Imagine que esse móvel ele saiu dessa posição e ele veio para cá, ó, pro lado da direita da sua tela, tá bom? Então eu tenho uma bolinha correndo para esse lado. E a velocidade com que essa bolinha está se movendo, vamos supor que seja 2 metros por segundo. Essa expressão 2 metros por segundo nos traz a ideia de que a cada segundo ele anda 2 metros. Se a velocidade não mudar, ou seja, se o movimento for de fato uniforme, ele sempre vai andar 2 metros a cada segundo. Então fica fácil da gente prever onde esse objeto estará, porque a velocidade não está mudando, não está sofrendo alterações. Então, em todo movimento que é uniforme, velocidade constante, e isso implica dizer que ele sempre vai andar a mesma quantidade de distância na mesma quantidade de tempo. No exemplo que você está vendo aqui do lado, se ele anda 2 metros a cada segundo, a gente pode dizer todos os segundos dessa situação serão percorridos 2 metros. 10 segundos, ele anda quanto? Em 10 segundos ele está andando 20 metros. Então,
qualquer intervalo de 10 segundos vai representar 20 metros. E assim sucessivamente. Então é isso que faz a gente perceber se a questão está se referindo a um movimento uniforme ou não, tá bom? O fato da velocidade desse movimento não ser alterada. Mais adiante, o que é que temos aqui? Como classificar esse movimento? O movimento ele tem dois tipos. Ele pode ser classificado como um movimento que vai ou que vem, se a gente fosse falar bem grosseiramente. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai precisar é de definir uma trajetória. Vamos colocar aqui, ó. Imagine que um movimento está acontecendo. Deixa eu pegar aqui uma seta, fica bem mais prático. Vamos colocar aqui, ó. Essa seta, ela representa a trajetória. Então vamos anotar aqui, ó, ela representa a trajetória. Trajetória. Pronto. Toda trajetória tem uma orientação, ela tem uma seta que indica algum lado, direita, esquerda, para cima, para baixo, certo? Toda setinha dessas, toda trajetória vai ter uma origem. Essa origem pode acontecer exatamente aqui, pode ser que aqui seja o zero, mas pode ser que o zero seja um pouco mais aqui, ó, e que os valores à esquerda desse zero fossem os valores negativos. É possível também, então não há nenhuma restrição de onde seria isso. O que eu quero que você perceba é assim, ó. Vamos pegar aqui a canetinha vermelha novamente. Pense que nós temos uma bolinha, um corpo, uma coisa qualquer, correndo para o lado da direita. Percebe que esse movimento de ir para a direita está a favor da trajetória, ou seja, ele está indo para o mesmo lado que a trajetória aponta. Sempre que isso acontecer, nós vamos classificar esse movimento como um movimento progressivo. Olha a palavra que a gente usa, progressivo. Então, movimentos progressivos são movimentos que acontecem a favor da trajetória. Agora, se o objeto ele tivesse movimentando-se aqui, ó, no sentido oposto, contrário à trajetória, não é necessariamente para a esquerda. Eu estou desenhando para a esquerda porque eu escolhi desenhar a trajetória para a direita. O que é importante é a gente olhar se é a favor ou se é contra a trajetória. Ele está movimentando-se contra a trajetória? Sim, professor. Então se trata de um movimento que classifica-se como retrógrado. Retrógrado. É o movimento que ele anda contrário ao sentido da trajetória. Aqui o que é que vai acontecer? Toda vez que a gente for expressar, a gente quiser destacar o fato de que o movimento é progressivo, a gente vai sempre representar com velocidades positivas. Os valores da velocidade serão sempre valores positivos. E o movimento retrógrado, por sua vez, será expresso com valores que são negativos. Tá bom? Ficou prático de entender? Falei de um movimento progressivo, velocidade positiva. Falei de um movimento retrógrado, a velocidade será expressa por um valor negativo. Combinado? Mais adiante. A função horária do movimento. O que é a função horária de um movimento, né? Vamos começar conceituando isso. Bom, função é uma expressão matemática que dá a ideia de que uma grandeza depende de outra para existir. A gente vem discutindo desde da aula anterior a ideia de velocidade e a gente já sabe que a velocidade, ó, aqui, ó, deixa eu pegar aqui a caneta preta. Foi? Foi, pronto. Olha só, a gente já sabe que a velocidade é quando a gente pega o ΔS, que representa a distância que foi percorrida, né? E aí a gente divide pelo ΔT, que é o intervalo de tempo ali que demorou. Quantos tipos de grandeza nós temos nessa equação? Nós temos três grandezas. A velocidade, o ΔS, né, que é a distância percorrida, e o intervalo de tempo. Nós temos três grandezas. Agora observe que, como a gente está partindo de um pressuposto de que a velocidade ela é constante, então o valor dessa velocidade não depende do tempo, nem depende da posição. Se eu estou considerando que o movimento é uniforme, independentemente de onde ele estiver, independentemente da hora que ele estiver, a velocidade será a mesma. Então a velocidade ela não depende da distância, nem depende do tempo. Agora, se a gente voltar aqui e aproveitar essa mesma ilustração, e você tentar mapear onde está o objeto, onde está o corpo, a pergunta vai ser, em que horário a gente está se referindo? Porque a cada instante ele assume novas posições.
Cada instante ele está num lugar diferente. Então a posição depende do horário. Quanto mais tempo se passar, mais distante o objeto vai estar do ponto de onde ele começou. Isso fez sentido, não fez? Não é meio intuitivo? Então vamos formalizar isso aqui, ó. Se eu estou afirmando que a distância depende do tempo, eu posso pegar essa expressão matemática e reescrevê-la assim, ó. Deixa eu aqui, ó. Vou reescrevê-la aqui do lado, aplicando aqui uma regrinha de 3 para isolar o ΔS. Então ficaria ΔS igual a velocidade vezes o tempo. Se você se perdeu aí e não conseguiu entender de onde veio essas informações, é porque eu estou considerando que aqui embaixo tem o número 1, e aí eu teria ΔS vezes 1, seria ΔS, aqui pronto, e velocidade vezes tempo seria VT. Ótimo? Show de bola. Então a gente já sabe que a distância percorrida corresponde ao produto entre a velocidade e o tempo. A distância depende do tempo. Agora, se a gente der uma olhadinha só para essa parte do ΔS, a gente vai lembrar da aula anterior que esse ΔS é a posição final menos a posição, a posição final menos a posição inicial. Eu vou fazer essa troca aqui dentro aqui, ó. Vai ficar assim, ó. S menos SO é igual a velocidade vezes o tempo. Ótimo, não é? Deu para entender. Agora pensa o seguinte. Dessas novas duas grandezas que apareceram aqui dentro, que já não é mais a distância, mas as posições. A posição inicial, ela é também uma constante. A posição inicial não depende do tempo. De onde ele saiu? Ele saiu da cidade de Recife. Já fazem 2 horas. De onde ele saiu? Ele saiu da cidade de Recife. Mas já fazem 10 horas a viagem, mas ele saiu de Recife. Então, de onde se saiu, a posição inicial, ela também é uma constante. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa informação que é constante e eu vou passar para o outro lado da igualdade. A continha ficaria assim, ó. Vamos continuar aqui embaixo. Ficaria assim, ó, S igual. Esse SO aqui, essa posição inicial está negativa, então ela vem para cá, ó, só que vem positiva. Tá vendo que ela está positiva? E o VT, que já está do lado da direita positivo, continuará positivo. É daqui de onde surge a expressão famosa por parecer com a palavra sorvete, né? S de sorvete. Pronto. É aqui de onde vem, é aqui a origem dessa equaçãozinha do sorvete. O que é que ela está fazendo? Ela está me informando que para eu descobrir a posição de um objeto, eu preciso saber de que posição ele saiu, a que velocidade ele se encontra e quanto tempo já faz que ele começou esse movimento. Então a gente precisa do tempo. Por isso que a gente diz que essa equação é uma função horária. Horária porque tem a ver com o tempo. Essa é a função horária. Ela está expressando quem? A posição. Então o nome técnico para essa equação seria, vamos aqui, ó. O nome mais adequado seria chamar ela de função horária, porque depende da hora, né? Função horária. Aí a gente bota assim, ó, da posição, porque ela serve para nos prever, nos ajudar a prever em que posição o objeto se encontrará. Posição. Pronto, deixa eu terminar aqui. Pronto. Toda vez que você se deparar com uma situação de movimento uniforme, essa equação tem que ser a primeira coisa que vai vir à sua cabeça. Pensou em movimento uniforme, este sorvete. Isso tem que ser intuitivo, tem que ir direto, tá bom? Ela é a única equação que você precisa para resolver problemas matemáticos sobre movimentos uniformes. Combinado? Vamos ver o que temos mais à frente? Vamos lá. Essa página já foi. Próxima página. Na matemática, a gente aprende que as funções, elas são representadas em gráficos. O gráfico ele tem uma importância muito significativa porque o gráfico ele é uma forma de linguagem. Em uma das matrizes, né, na matriz de referência do Enem, em uma de suas habilidades, exige que o candidato seja capaz de interpretar as mais diversas formas da linguagem, apropriar-se dela. E aí quando ele fala disso, e olha que eu não estou falando de ciências, da parte de ciências humanas ou de linguagens, mas especificamente de ciências da natureza, se apropriar das diversas formas da linguagem que são próprias das ciências. Ou seja, ler um gráfico, ler uma tabela, deduzir uma equação, traduzi-la, entender uma notação científica, isso são formas de linguagens que são próprias da ciência. Então, entender gráficos é fundamental.
qual é o objetivo de um gráfico? Quando que um escritor escolhe usar um gráfico? Quando ele quer te mostrar o que está acontecendo com algo de uma forma mais abrangente, mas sem tantos detalhes, como seria numa tabela. Se ele quiser ser mais preciso com as informações, ele usa uma tabela, porque lá você vai ter valores exatos. No gráfico, a gente quer ver a evolução de alguma coisa. Se ele aumentou, se ele diminuiu, se cresceu, se decresceu. É esse tipo de informação que a gente busca quando a gente vê um gráfico, tá bom? Então vamos ver como ficaria um gráfico aqui. Nas aulas de matemática, o que é que a gente aprende? A gente aprende que uma função de primeiro grau, chamada também de função afim, ela tem esse modelo, ó, f de x é ax mais b. F de x, essa partezinha aqui, ó, é o eixo vertical, é como se fosse esse y aqui, ó. E o x é a variável que está aqui, ó. E aí a gente só encontra um valor para o f de x se a gente tiver um valor de x. Não é assim? Então pronto. Agora olha como essa função fica parecido com o S de sorvete. Sorvete. Só que nesse caso, a variável não é o x, é a letra t. A letrinha que não tem a variável aqui, ó, que é o b, seria o SO. E essa constante que está na frente do x seria a letra v. Na matemática é chamada de coeficiente angular, a letrinha A, e de coeficiente linear, a letrinha B. E o S, professor, seria o quê? O S seria o resultado da função. Então a gente vai pegar isso e vai trazer para cá. O que a gente aprende na matemática? Primeiro a gente chama essa equação de equação de primeiro grau. Por quê? Porque a variável que aparece nessa equação, ela não é elevada a outro expoente, senão a 1. Então é a equação de primeiro grau. Nas equações de primeiro grau, as figuras formadas sempre serão retas. Então eu já posso chegar aqui, ó, e inserir aqui uma reta. Pronto. Vai ser uma reta. Agora essa reta fica aqui mais em cima, fica mais embaixo, fica atrás. Essa reta é virada para esse lado ou será que essa reta tem esse outro formato? Então a segunda coisa é observar essa letrinha V, ou seja, a velocidade. A constante que está multiplicando a variável, que no caso é o tempo. Então aqui eu vou só pensar assim, ó. Se isso aqui eu tiver positivo, então a reta é crescente. Ela tem que ter para cima. Se esse V fosse negativo, então teria que ser para baixo. Então vamos partir da situação onde a velocidade é positiva, ou seja, onde o movimento é progressivo. Então a gente sempre vai ter uma reta para cima. Mas ela fica onde, professor? Em que parte? Ela é muito inclinada ou ela é pouco inclinada? A inclinação dela é dada pela letra, ó, pelo módulo da velocidade. Muita velocidade, pouca velocidade, entendeu? Muita velocidade, pouca velocidade. E esse O é chamado na matemática de coeficiente linear. Ele diz em que parte desse eixo Y, ó o eixo Y aqui, né? Ó, em que parte do eixo Y aqui vai tocar. Ele vai tocar aqui? Ele vai tocar aqui mais em cima, mais ali? Então vamos supor que ele saiu da posição 10 e o 10 seja nessa coordenada e a velocidade fez com que a reta ficasse assim. Então essa representação que você está vendo em vermelho é posição inicial aqui, ó, e uma retazinha crescente. Se a gente pegar uma coordenada bem aqui e a gente for dar uma olhadinha, ela vai ter uma coordenada de tempo e ela vai ter uma coordenada aqui, ó, de posição. Então a posição aumentou e o tempo passou. Observe-se que o objeto ele está andando, ó, a favor do movimento, da trajetória, a favor da linha que representa as posições. Porque ele começou aqui e ele terminou lá em cima, então ele está subindo, certo? O objeto ele não está andando por isso aqui não é uma trajetória. Isso é uma representação gráfica do que está acontecendo com a posição, só isso. Combinado? Agora eu vou trocar a cor da minha caneta, vou pegar aqui, ó, uma cor verde, e agora eu vou ver como é que ficaria se estivéssemos falando de uma velocidade negativa, de um movimento retrógrado. Então, vamos pegar aqui uma retinha novamente. Pronto. Se esse V é negativo, então ele tem que ser agora uma reta que desce, uma decrescente. Eu vou desenhar ela bem aqui. Aqui, ó. Pronto, vou desenhar ela assim, ó. Então, essa coordenada aqui em cima
representa de onde esse objeto verde saiu. E aí ele vai aqui, ó, vindo para cá, mas para baixo. Então quer dizer, ó, que ele está caminhando em um sentido que é oposto à trajetória. Ele está vindo cada vez mais para baixo na minha figura. Deu para entender? Então você pegou um gráfico de posição e ele é uma linha reta, é porque a função é de primeiro grau. Consequentemente, nós estamos falando de um movimento uniforme. Se a reta cresce, é um movimento progressivo. Se a reta desce, é um movimento retrógrado. Tudo bem? Então esse é o nosso primeiro gráfico, o gráfico que compara a posição, e aí eu vou apagar esse Y aqui, ó, e vou apagar esse X, e vou dizer que esse eixo vertical é a posição, e o eixo horizontal é o tempo. É o que está acontecendo com a posição em função do tempo. Agora, existem outros modelos de gráficos. Por exemplo, como seria o gráfico para a gente representar o que está ocorrendo com o valor da velocidade? E aí a gente sabe que a velocidade ela é constante. Vou botar aqui, ó, a velocidade é constante, porque o movimento é uniforme. Velocidade constante. Então, se o tempo passar ou não, a velocidade não vai mudar. Então, olha como é que ficaria aqui. Ó. Vamos pegar aqui um movimento retrógrado. Vamos começar com o retrógrado. O movimento retrógrado, a velocidade ó, tem que ser desenhado do lado do negativo. Esse eixo vertical agora, eu estou usando para representar a velocidade, tá bom? E o horizontal, o tempo. Então, essa velocidade aqui, ó, ela é uma velocidade negativa. Por isso que ela foi desenhada do lado de baixo. Agora, eu vou pegar aqui, ó, desenhar aqui uma outra reta, representando uma velocidade positiva. Por isso que agora ela está sendo desenhada do lado de cima. Então, isso aqui é uma velocidade que é positiva, tá bom? Mas observe que ela é uma linha reta. Ela não aumenta nem diminui. Agora, nesse gráfico tem uma particularidade muito bacana, que pode ser muito útil na resolução de algumas questões. Se você estiver falando dessa retinha aqui de cima, por exemplo, e a questão mencionar um certo intervalo de tempo, vou desenhar aqui o tempo, pronto. E ele pedir para você encontrar que distância aquela coisa percorreu, é só você medir essa área que fica aqui, ó. Essa área que fica embaixo do gráfico, fica entre o gráfico e o eixo horizontal, certo? Se fosse para fazer na continha da velocidade de baixo, a gente usaria a área que vai ficar delimitada pela parte de baixo. Então essa área, aqui, ó, essa área, ela é numericamente, se a gente medir a área, o número que vai dar é o mesmo número da distância. Então a gente pode dizer assim, olha, essa área desse gráfico, ela é igual, numericamente falando, ao valor da distância percorrida, ao valor do ΔS. Tá bom? Fez sentido? Fez, não fez? Ah, professor, mas por que que isso acontece? É simples. Lembra que ΔS, ΔS é igual a velocidade vezes o tempo? Observe que calcular a velocidade vezes o tempo é fazer velocidade vezes o tempo. É medir justamente a área de um retângulo. Ficou claro? Vamos adiante? Então vamos lá. O que nós temos mais aqui à frente, nessa página já foi. Próxima página nós já temos agora as características de um movimento uniformemente variado. Mas eu acho que você já percebeu que esse vídeo está ficando muito longo, não é? Então eu vou dar uma pausa aqui, você vai dar um treino nas questões envolvendo o movimento uniforme, e aí você volta para a segunda parte dessa mesma aula, para a parte dos movimentos uniformemente variados. Bons estudos! Até lá!